Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. E hoje na nossa segunda aula do Caminho Consciência, o nível Consciência 3, tá? E vamos dar continuidade a esse nível, que é o último nível do Caminho Consciência. E vamos falar um pouco sobre os tipos de consciências. Você lidar com o conceito de consciência, nós vimos que é tão complexo quanto a própria ideia de universo. Então vamos lidar com a ideia do que são tipos de consciências para poder a gente aprofundar qual seria a relação nossa perante a todas essas consciências que a gente pode identificar, né? Então, para começar, um beabá, né, de ensino fundamental, nós temos aí, falando de consciências, de tipos de consciências, os seres vivos e os seres brutos. O que são os seres vivos? São constituídos por células, necessitam de energia para realizar metabolismo, respondem a estímulos, apresentam material genético, reproduzem-se, evoluem. Ou seja, todos os reinos aí, animais, insetos, plantas, fungos, bactérias, os protistas, né, os protozoários, ou seja, tudo isso que a gente já aprendeu e que compõe a nossa biosfera aqui no planeta Terra, certo? Então são os nossos queridos seres vivos e nós estamos inclusos aí dentre os animais, somos mamíferos, né? Praticamente seres irracionais hoje em dia, mas enfim, não precisamos falar muito, né, do que seriam os seres vivos. Lembrando, seres vivos aqui, vamos abordar os seres vivos em toda a estrutura que a gente conhece. Então, por exemplo, quando o ser humano vai buscar a existência de vida em outros lugares do cosmos, do universo, ele tende a procurar, o viés da procura, ele tende a procurar vida semelhante à nossa, porque é a que conhecemos. Mas nada impede que existam seres vivos com outras estruturas, baseado em outros elementos químicos. O muito falado aí é a substituição do carbono pelo silício, né? Mas, enfim, outros tipos de seres vivos que não dependam de água. Imagina um ser vivo que pode viver em uma pressão absurdamente alta em relação ao que é essencial para a gente, temperaturas elevadas ou em planetas congelantes. Então, nada impede da existência de vida diferente, tá? Mas existe essa tendência natural de buscarmos padrões semelhantes ao que conhecemos, e o que conhecemos mais abundantemente são esses modelos de seres vivos que nós conhecemos. E seguindo agora, antes de seguir, essa aula, já estamos no terceiro nível, hein? É o último desse caminho. Então vou citar aqui algumas aulas como revisão. Olha lá, aula do nível 2 do Caminho Universo, aula número 6, que é a origem. Então, fica já a primeira chamada para revisão. Assistam essa aula também, se vocês não ainda percorreram o Caminho Universo aí da academia, tá? Então, seguindo, vamos falar um pouco sobre os seres brutos. O que seriam esses seres brutos? Ou seja, aquela matéria onde ela não se reproduz, onde ela é inanimada, ou seja, onde é aquela matéria que não tem metabolismo, que não responde, enfim. Aí uma velha pedra, uma rocha. E aí, por que eu botei essa pedra aí? Quando você analisa um ser bruto desse, você pensa, caramba, será que pode existir algum nível de consciência em algo bruto? E aí um outro bruto, só que eu botei um brutão, eu coloquei aí o próprio planeta Terra. Existe a ideia principalmente de civilizações antigas, de algumas civilizações, de culturas indígenas, onde eles citam que o planeta Terra ele tem uma consciência, né? E entre muitos nomes, um dos nomes que é chamado a essa consciência do planeta Terra é Gaia. E aí você olha aí os ciclos, né? Os ciclos climáticos do planeta, e quando você coloca aí uma linha de tempo acelerada, parece que o planeta respira, né? Da mesma maneira como o Sol ele emite pulsos, ele tem os ciclos de máximo e de mínimo a cada em média 11 anos, como estamos agora nesse momento experimentando em 2024 uma máxima solar.
O planeta ele tem seus ciclos, ele tem seus movimentos. E aí cabe a pensar, caramba, será que dentro de um estudo, dentro daquelas escalas universais que estudamos no Caminho Universo, será que poderíamos ter realmente uma consciência que a gente não consegue interagir, né, diretamente, mas que podemos estar fazendo parte ou percebendo uma parte dessa consciência, mas a gente não consegue interagir diretamente? Ou seja, nesse propósito de escalas, podemos até em uma pedrinha ter inúmeras consciências que a gente nem imagina que possam existir ali, entrando no nível micro muito elevado, né? Então, o planeta Terra, ele é um planeta vivo. Então você vê, ó, ele é composto por bilhões, milhões, trilhões de seres vivos nele, alimentado pela energia solar e com um conjunto de mudanças, de ciclos que, olha, é algo assim imensurável até. Você simular todo o planeta em um computador é algo que não dá. A quantidade de seres e dinâmicas, imaginar que cada cupinzinho ali tem um ciclo, tem toda uma sociedade, uma complexidade. Imagina a vida dentro desses oceanos e, enfim, e tudo interferindo em tudo, né? É algo que eu acho assim incrível e eu compartilho dessa visão. E vamos ver mais para frente, mas imagina só o seu corpo humano, né? Antes de eu falar do corpo humano, seguindo aqui, ó, a questão da escala. Imagina o seu corpo humano. Já falamos isso em outras aulas passadas. Você pode se referir ao seu corpo humano como uma unidade. Aqui é o meu corpo, né? Só que, na verdade, o seu corpo não é um corpo só. Na verdade, o seu corpo é uma colônia de trilhões de seres vivos. E você rege toda essa colônia, né? Aí minha pergunta é, e você conversa com uma hemácia sua, com a célula? Com uma célulazinha ali, você vai conversar com ela, vai interagir. E aí, como é que estão as coisas por aí? Tá tudo bem? Oh, beleza, valeu! Não. E aí, essa reflexão que me faz pensar, caramba, não seria eu, talvez, uma célula? Ou seja, uma célula é um ser vivo. É um ser pensante. Existe uma consciência de uma célula. Claro que na escala, no limite, para aquele tipo de consciência. Mas nós não seríamos uma célula viva dentro de um corpo aqui do próprio planeta Terra? Ah, o planeta Terra é formado de areia, rocha, magma, de matéria bruta. Nós também somos. A gente é formado de água. O planeta também tem a maior parte do seu corpo é água. Assim como nós também, a maior composição é água. Nós somos verdadeiras melancias ansiosas. Então, nós temos carbono, nós temos nitrogênio, hidrogênio, ou seja, os elementos químicos do planeta. Somos poeiras estelares, né? Então, por que não, de repente, o planeta tem um nível diferenciado, né, de consciência? Então, quando a gente vai para os minérios, para os seres vivos, olha o bismuto aí, ó. Olha o Fibonacci, olha que geometria fantástica. Eu acho esse minério incrível, né? Cristal de bismuto aí, como os cristais. Então, quantos átomos, quantas cadeias, quanta energia e quanto espaço vazio, né, contido ali naquela dinâmica ali, ó, de formação de matéria. E aí vamos para a questão das escalas. Olha essa imagem A. Essa imagem A é uma imagem de um neurônio e todas as suas ligações aí neurais com os outros neurônios formando essa rede neural. E ao lado existe uma ilustração do que seria conglomerados de galáxias formando essas conexões, essas linhas de conexão entre esses conglomerados de galáxias com uma estrutura muito similar a uma rede neural. Hoje, alguns astrônomos, astrobiólogos, eles estão comparando a estrutura do universo visível com uma estrutura neural. Ou seja, é como se nós estivéssemos vivendo dentro de um grande cérebro. Olha que interessante essa analogia que fizeram, né? E seguindo a essa questão das escalas, que é algo que está muito interligado aí com os tipos de consciências,
Porque as escalas são ferramentas necessárias para a gente expandir as possibilidades de existência de consciências em tamanhos, vamos dizer assim, que a gente nem imagina que possa existir. Então, dando sequência, nós temos aí uma ilustração aí na esquerda do que seria um núcleo atômico e a sua eletrosfera com suas órbitas, com seus elétrons aí em sua órbita. E à direita, uma ilustração do nosso sistema solar. O núcleo central aí representado pelo Sol, que é grande para um caramba. Essa escala aí desse desenho está completamente errada, tá? O Sol tem 99,8% de toda a massa do sistema solar. Ou seja, basicamente só tem o Sol aqui no sistema solar. O resto é poeirinha. Poeirinha, poeirinha, poeirinha. E a Terra é poeirinha da poeirinha. Né? Porque os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, são gigantes. A Terra é a poeirinha da poeirinha. Então, basicamente, é um núcleo gigante que é o Sol. E orbitando ao redor do Sol, esses pequenos elétrons, entre aspas, que seriam os planetas anões e todos os corpos aí que compõem cometas, meteoros, enfim, tudo que compõe o nosso sistema solar. E quando você vê as questões que a gente já abordou das dinâmicas universais da existência, vamos ver que dentro da viagem das escalas universais, essas dinâmicas elas se apresentam semelhantes. E aí com isso vamos expandir também a ideia de tipo de consciências. Né? Aí vou deixar mais uma revisão aí, ó. Escalas universais, aula 2 do primeiro nível do Caminho Universo. Então essa aula vai expandir a sua mente para vislumbrar as escalas dentro do universo, né? Do micro ao macro. Então, nesse momento nós pensamos, caramba, não seria a Terra um ser vivo? E de repente nós somos células desse ser vivo. E de repente o planeta Terra é um elétron de um átomo, um sistema muito maior. Né? Aí você pensa, caramba, então será que os elétrons podem ser seres vivos? Ou melhor, tipos de consciências? Eu falei, aí já deu nó até na minha mente. Mas enfim, eu acho que esse exercício é interessante. E a gente vai entender por quê. Mas por que caçar consciência em tudo? Que quando a gente vê lá no Caminho Universo, que a gente estuda o espaço-tempo, a gente precisa da consciência, porque o tempo ele está atrelado à memória. Então, quando você estuda o espaço-tempo-consciência, nós vamos ver que a consciência ela realmente ela está latente em tudo. A própria unidade de consciência, né? Pequenas consciências, talvez seja a estrutura básica do elemental do universo. Tá? Mas, enfim, vamos continuar. Vamos agora mergulhar, saindo dessa questão dos seres vivos e brutos, vamos para dentro um pouco mais dessas escalas. E aí, quando vamos para a escala micro, nós temos aí os seres micros. Então vamos, a planta aí é outra coisa, tá? A planta já está numa escala macro, né? Em relação a gente. Mas quando nós vamos para estruturas menores, eu particularmente vou compartilhar aqui uma visão que eu tinha. Eu tinha uma visão quando aprendia no colégio, principalmente eu lembro a questão das enzimas, que tinha a estrutura de chave e fechadura, ou seja, aquela enzima ficava, eu imaginava assim, se batendo aleatoriamente até que batia em alguma coisa que encaixava, opa, aqui o processo, né? Então eu tinha uma visão muito mecanizada do corpo humano. Eram aqueles elementos ali que tinham formatos que aleatoriamente as coisas iam acontecendo e ia gerando aquele sistema. Mas minha esposa, ela é formada em biologia e durante o tempo ela trabalhou, né, em laboratórios e ela expandiu um pouco a minha mente quando ela me mostrou experimentalmente, falou assim, não, Rodrigo, não é bem assim não. Na verdade, todos esses micro-organismos, esses seres, células, eles têm comportamentos, inclusive. Aí, por exemplo, ó, na esquerda de vocês aí embaixo tem um GIF mostrando aí, ó, hemácias, neutrófilo, acho que é o maior, vai repetir ali o ponto, e eu acho que é uma bactéria, esse ponto pequenininho. E ele vai, ó, caçando, ele vai atrás, olha, ó, é um neutrófilo mesmo. Eu acho que ele vai fagocitar um corpo intruso, uma bactéria, sei lá o que é isso aí. Então você vê que ele vai, ó, ele vai caminhando, ele vai buscando. Então ela falou, olha, tem bactérias aqui que a gente trabalha, protozoários, enfim.
Tem hora que a gente coloca tal substância, eles vão se alimentar disso. Aí uns se alimentam, de novo se alimentam. De repente eles não se alimentam mais, eles preferem outra coisa. Ou seja, existem rotinas, comportamentos, tarefas para todos esses micro-organismos que estão formando os sistemas do nosso corpo humano. No nosso corpo tem mais bactérias, por exemplo, do que células. Então, nós somos mais uma colônia de bactérias até do que qualquer outra coisa. Então, somos um verdadeiro planeta, um planeta. E aqui dentro, ó, nossa, não dá nem para imaginar quantas partículas, quantos seres, né, fazem parte do nosso corpo humano. As plantas, por exemplo, a questão das plantas. A gente às vezes tem visões de seres vivos mais simples, mas que quando você coloca um tempo acelerado, ou seja, seres como uma árvore, tem movimentos muito lentos. Tem ali só o vento balançando, mas o crescimento das plantas é muito lento. Então, quando você acelera isso, você vê árvores caminhando. Não sei se vocês já viram isso. Ao lado de minha casa, por exemplo, tinha um tipo de árvore assim, ó, ficus, que ela vai crescendo seus caules e a partir que o peso da árvore, buscando a mais luminosidade, vai tombando, raízes vão crescendo e ela vai meio que caminhando. Só que isso é tão lento que você não vê, mas se você acelerar, você vai ver que ela está andando realmente, né, no solo. Olha a trepadeira aí, a plantinha, ela vai girando, ela vai procurando ali um suporte para subir, né, para caminhar, para andar, para se movimentar. Ou seja, é um ser, com uma consciência da forma dela. Ela sente, inclusive os veganos agora vão ficar chateados comigo, preocupados, vão querer se alimentar de luz, né, como tem uma galera que fala que faz isso. Eu acho que quem fala que faz isso, acho que já foi embora, né? Mas enfim. As plantas, quando você coloca alguns componentes, né, para fazer algumas medições elétricas, enfim, nas suas folhas, elas reagem. Quando você arranca um pedaço de folha, ela reage a estímulos sonoros, a música. Já tiveram vários experimentos que mostram essas influências. Mas a interação conosco não é direta. Então você pode dizer, não, a planta é um ser vivo, mas que não pensa, nada. Não é bem assim, né? É uma consciência, mas de outra forma. Essas imagens aí são de micro-organismos que estão vivendo aí dentro de seres humanos. Eu não sei exatamente que vermes são esses aí, mas isso é só para enriquecer a ideia de como é complexa a vida micro que a gente nem faz ideia de que existe. Na esquerda de vocês em cima aí tem o tartígrado, que já falamos sobre ele bastante. E é um serzinho aí quase um He-Man das galáxias. Praticamente um extraterrestre que veio para aqui para a Terra em algum momento. E ele é altamente resistente. É quase indestrutível. Ele passa mais de 100 anos aí sem água, se cristaliza. Ele vive em lugares muito frios, muito quentes, sem água, com muita radiação, com muita pressão. Enfim, é um bichinho aí que em outros momentos você ia dizer, não, aquele planeta não pode ter um ser vivo porque não tem as condições. Epa, tartígrado moraria lá fácil, por exemplo, né? Então isso expande também a nossa busca por tipos de consciências. Ainda falando aí da questão dos seres micros, é o que estávamos falando sobre a questão de tarefas mais complexas do que imaginamos, né? Dentro do nosso organismo, por exemplo, esse reino micro. Aí tem a questão uma discussão sobre os vírus, né? Se eles são seres vivos ou não. Há essa discussão ainda na ciência. Aí a questão da divisão celular. Aí uma imagem aí de uma, sei lá, se é meiose ou mitose, enfim, uma divisão celular. Ali a troca dos quiasmas, né? Dos cromossomas, etc. Tal. Olha como uma coisa é complexa. É muito complexa. Aí você imagina, caramba, olha a dinâmica aí, ó, da estrutura, lembra o Taurus, tal, lembra aí a explosão de uma supernova. Caramba, eu estou vendo isso no micro. E isso vai expandindo a sua busca, tá? E agora falando dos seres macros. Seres macros, por exemplo, aí, ó. Tem um ser humano lá embaixo no meio, bem pequenininho. Tem um triceratops, um dinossauro, um elefante, enfim, até a gigante baleia azul. Caramba, a baleia azul ela chega a 30 metros de comprimento.
180 toneladas. Olha o tamanho da baleia. Olha o ser humano. Mal dá para ver na tela. Se você tiver no celular, eu acho que você nem está vendo o ser humano. Aí você pergunta, caramba, é o maior ser vivo da Terra, a baleia azul? Não. Na sua direita aí nós temos as sequoias gigantes. Principalmente ali na região do Canadá. Mas tem outras regiões, Estados Unidos também, enfim. A sequoia gigante ela chega a 115 metros de altura. Ou até mais, um pouco. E mais de 1.500 toneladas. E detalhe, tem sequoias que têm mais de 5.000 anos vivas. Estão lá vivas, imagina. Já tem 5.000 anos ali de experiência. De experimentação aqui no planeta Terra. Mais de 5.000 anos. Estão vivas lá, vivinhas. Então isso é algo que eu acho incrível. Então quando você está falando de consciência, você não imagina, caramba, tem uma árvore ali ó, que tem 5.000 anos, mano. Então imagina a complexidade disso. E olha os animais aí também. Uma baleia tem consciência? Tem. Uma formiga tem, um elefante tem, um tubarão tem. Mas são consciências diferentes da nossa, né? Em níveis diferentes. E o que me impressiona nessa pluralidade da existência de tipos de consciências é como tem seres humanos que se sentem que nasceram com um rei na barriga. Se sentem o último biscoito do pacote, como dizem, né? Aí vem a reflexão aí, ó. Sou o centro do universo, mamãe que me disse. Olha o tamanho do ser humano em relação ao que tem aí fora, né? Então, a presunção humana, ela ainda é muito grande. Nós nos sentimos os donos do planeta Terra. E na verdade somos simples células, né? Como eu falei, melancias ansiosas, compartilhando com outras células aqui uma jornada nesse incrível corpo aqui chamado Terra, né? E aí, falando de outros tipos de consciências, agora falamos, né? Mostramos animais, os reinos todos. Vamos agora gerar um leque mais preciso para os nossos estudos. E um deles são os humanos terráqueos. Por que eu coloquei humanos terráqueos? Porque tem humanos sem ser terráqueos, Rodrigo? Talvez sim. Talvez a raça humana não seja exclusiva nem a pioneira aqui do planeta Terra, tá? Mas enfim, nós temos aí o aprendizado da evolução. Os fósseis mostram que o ser humano ele vem modificando a sua estrutura. Isso aí é fato, isso aí tá na ciência, é físico, tá? Não viemos no macaco. Na verdade, macaco é macaco, ser humano é ser humano. Macaco tá aí, ser humano tá aqui. Nós temos parentes lá atrás que a gente não sabe, aí vem um elo perdido. Quem é o parente pioneiro, né, o original de todos esses grandes primatas. Somos primos, DNA quase idêntico, mas somos raças diferentes, tá? Espécies diferentes. E temos aí o humano em seu desenvolvimento já e na sua pluralidade da existência, né? Como temos etnias diferentes. Né? Se você comparar um ser humano da Ásia, da África, da Europa, do Ártico, enfim, são completamente distintos, completamente diferentes. E isso eu já acho incrível, né? Como uma mesma espécie pode ser tão plural, assim, tão rica e tão diferente. Isso leva até em outras aulas, puxo lá a revisão para as aulas citadas, qual será a origem do ser humano, né? Por ser algo tão assim, será que essa evolução ela foi tão linear dessa forma? A própria ciência hoje em dia mostra que ela não é tão linear assim. Existiram diferentes espécies de seres humanos que coexistindo, Homo sapiens e Neandertais, eles coexistiram. Não acabou uma para vir outra, não. Então ela não é linear. E outra, será que houve interferência nesse processo? Será que o ser humano hoje, em nossa constituição genética, não possui elementos genéticos de outras civilizações que não são aqui da Terra, originalmente? Né? Enfim, fizemos reflexões e procuramos evidências em outras aulas. Vão lá para o caminho social, ó, legal, e no caminho universo também, tá? Então, seguindo aqui, ó, mais uma revisão. Sociedades é a origem, né? Aula 1 do caminho social, nível 2, tá? Deixo lá a reflexão para revisão, que é a revisão aqui, ó. Sociedades, a origem, tá? Nós vamos entender um pouco a origem do ser humano. Vamos trazer algumas evidências. Falamos de panspermia, uma grande possibilidade da origem
da vida na Terra, depois da origem humana na Terra. E aí embaixo nós temos aí algumas charges lidando um pouco sobre a questão da evolução. Será que ela sofreu interferência? Será que tem evidências dessa possível interferência? E aí embaixo são imagens dessas bonequinhas aí, femininas, né? Da evolução do ser humano, mostrando que o crânio vai aumentando, os olhos aumentando, a musculatura atrofiando, ou seja, estamos cada vez mais caminhando para aquele fenótipo do que nós chamamos dos greys, dos cinzentos, ou seja, de alienígenas, né? Cabeção, olho grande, boca pequena e tal. E a própria ciência está mostrando que cada vez mais o uso de telas, mais o uso da visão, os olhos tendendo a aumentar, o cérebro aumentando, o crânio aumentando, e estamos fazendo menos exercícios físicos, não precisamos, né, correr numa mata para derrotar um leão no braço para se alimentar, então não exigimos tanto mais esforço físico, e o corpo ele está se adaptando. Esse é o processo da evolução, né? Então, os humanos são complexos, a sua história é complexa e são os tipos de consciências que mais conhecemos, né? Mas vamos agora para outro tipo, que seriam os extraterrestres. Aquelas consciências que existem, consciências inteligentes, queremos dizer, aquelas consciências que de alguma forma conseguem interagir com a gente. Fora da Terra são os extraterrestres. E aí temos toda a tipologia extraterrestre, baseadas em relatos, enfim. Aí tem trocentos tipos de extraterrestres já narrados em algum momento. São todos verídicos? Com certeza não. Temos como provar para você que eles existem? Também não. Enfim, fica ainda só na especulação, tá? Mas existem alguns mais comuns. Por exemplo, os chamados nórdicos. Não sei nem por que chamam de nórdicos. Talvez porque muitos relatos têm o perfil de seres humanos do norte, lá da Europa. Então tem muitos relatos de extraterrestres humanos. Humanos. Se ele botar um paletó para apertar sua mão, você nunca vai dizer que aquele maluco lá é um extraterrestre. Humanos que são raças humanas que já estão habitando aí outros planetas, tá? Outros lugares aí da galáxia. E outros seres também com estruturas diferentes. Como esse pequeno aí, branquinho, que por sinal eu tive um sonho, até narrei já, que eu sonhei praticamente com esse boneco aí, Era branco, mas era simpático, tinha um sorriso, olho grande. Esse mesmo uniforme que ele tá vestindo aí, só que era verde escuro. Enfim, essa máscara, já falei de um sonho que eu tive com essa máscara. Eu sonhei com um cidadão usando essa máscara antes de achar essa máscara. Eu não tinha visto a imagem dessa máscara. E sonhei com um ser usando uma máscara semelhante. Então existem os relatos de pequenos, cabeção, olho grande, que chamam de greys ou cinzentos, igual humanos, muito altos e alongados, a civilizações com características reptilianas, ou características que lembram muitos felinos, ou características que lembram insetos, enfim. Tem narrativas aí de extraterrestres de tudo que é tipo. Inclusive de extraterrestres se assemelhando muito a golfinhos. E eles se apresentavam dentro d'água. Olha que interessante. OVNIs que eram recheados de líquidos. E os golfinhos lá dentro. Olha que onda. Mas enfim. Então essa seria uma ideia de consciências fora do planeta Terra. Dá para complexar mais? Acabou aí? Não, dá. Vamos entrar agora o quê? Se estamos falando do espaço, estamos falando de longe, fora da Terra e longe, são extraterrestres. Podemos falar também de intraterrestres, ou seja, se existirem civilizações aqui dentro do planeta, não são extra, porque estão aqui, então são intraterrestres. Né? Existem a ideia dos intraterrenos, de supostas civilizações que moram aqui no interior da Terra. Tá? E, para complexar mais, tem os multidimensionais, ou os ultraterrestres, que seriam consciências que não pertencem a essa dimensão espaço-tempo, a essa dimensão conhecida por nós. Tá? Então aí tem diversas figuras representativas, como por exemplo os anjos, esses seres mitológicos, os próprios espíritos, alguns extraterrestres, aí confunde a ideia, né? De extraterrestre com ultraterrestre. É a mesma coisa para algumas consciências. São seres de outras dimensões, mas que não são aqui na Terra. Ou seja, são extraterrestres de outras dimensões. Né? E aí vem a questão das entidades espirituais, entidades da natureza,
entidades que certas culturas até cultuam, enfim, a entidade daquela floresta, o espírito da terra, daquela região, ou seja, não é da nossa dimensão, é multidimensional, é um ultraterrestre. Tá? Seja lá o que for, essa consciência, mas é um tipo de consciência. Seguindo a questão das multiconsciências, né? Consciências multidimensionais, na verdade, são consciências que estão além das nossas percepções básicas. Dá para perceber? Dá, mas não é básica, não é simples, não é com a audição, visão aqui tão direta, né? Não necessariamente. Mas existe a percepção ultradimensional, que já falamos sobre ela, né? E a percepção ultradimensional vai auxiliar nessa percepção, mas não só ela. Através de outros elementos, como a própria sincronicidade, ou com todos os estudos das probabilidades e das suas dinâmicas da existência, da natureza, nós vamos ver que sim, certamente existem consciências em outras dimensões. Mas no nosso dia a dia, na nossa vida, em um momento, todos nós teremos a clareza que somos acompanhados por consciências multidimensionais o tempo inteiro. Certo? O tempo inteiro. Aí embaixo, por exemplo, tem uma figura de diversas culturas, né, multidimensionais, extraterrestres aí, ó, que estão em outras dimensões e que estão conosco. Temos amigos, temos conhecidos, temos familiares, temos Zé Ruelas, né? Como diz o Saulo Caldeirão também, temos almas cebosas. Tem muita alma cebosa por aí, não é pouca não. Enfim, mas isso tudo nós vamos caminhar para entender que a nossa percepção até de família, ela vai se expandir. Porque estamos passando por um processo aqui mais limitado. Mas vai chegar um momento, vamos ver que essa conscientização do que seja família, ela vai aumentar. Mas para isso nós precisamos entender que existem tipos de consciência diferentes, né? Então, seguindo aí, ó, neste momento, sua concepção de eu e de família mudam. Qual a sua compreensão do que você seja? Momento de reflexão. Onde você está? Com quem se relaciona? Quais são as consciências no qual você consegue se relacionar? Qual o seu passado? Quais seus objetivos? Quem são os mais próximos? Qual a sua família? Quais os seus objetivos em família? Quais os tipos de consciência que você já percebe? E como perceber mais? Tá? Deixei aí para você só perguntas. Porque vocês vão ver o seguinte, ó, essa imagem vai ilustrar que a nossa realidade, ela é multidimensional. Da nossa consciência, ela é multidimensional. Então a reflexão aí, ó, revisão na aula do caminho consciência, caminho nível passado, nível 2 do caminho consciência, na última aula, aula 7, que é a consciência fractal. Ou seja, nós temos a capacidade de trabalhar e percebemos que somos consciências multidimensionais. Tá? E vamos ver que essa questão da família, ela é muito maior do que a gente imagina. Tá? Então, como existem tipos de consciências diferentes? Enfim, a gente só consegue imaginar o quanto de consciências que existem, né? E há alguma outra ferramenta que nos traz essa reflexão, é a própria sincronicidade, caminho, universo, terceiro nível, universo 3, aula 6, sincronicidade. Vou ler com vocês aí, ó. Não somos o que achamos que somos. Isso é uma certeza que eu posso passar para vocês. Vocês não são o que vocês acham que vocês são. Nem eu sou o que eu acho que sou. Rodrigo, quem é você? Eu sou aquele que sou, porque eu não faço ideia do que eu sou. Sacou? Não fomos criados em nosso nascimento aqui nesta experiência. Nós chegamos aqui. Somos uma parte do cosmo, uma singularidade que está experimentando uma limitada experiência, um esquecimento que enriquece sua evolução e destravando no sentido da liberdade. Somos um conjunto de pontos flutuantes dessa malha cósmica, contendo o infinito em seu interior, um conjunto de possibilidades. E o que é esse destravar no sentido da liberdade? Pincelando um pouco aí a questão do esquecimento temporário que temos nessa experiência. Esse esquecimento, ele é necessário. E eu acho que ele se faz automaticamente em mudanças aí de estados físicos. E para você rememorizar
a sua consciência vai levar um tempo e vai precisar de ferramentas próprias de cada dimensão que você esteja experimentando. Mas nada é perdido, tá? Tudo vai compor aí o seu caráter, a sua formação da sua consciência. Então hoje estamos humanos. Amanhã podemos nascer aí, ó, com outro corpo físico, em um outro local. Certamente já viemos de outras experiências, né? E essa aula sincronicidade, esse termo sincronicidade, é aquela que, olha, eu acho incrível, para mim mudou minha vida, a sincronicidade. E aquele elemento que está no seu dia a dia, está na sua cara aí, é uma comunicação sutil do próprio universo mostrando, ó, universo inteligente, tem outras consciências te acompanhando, te orientando. Fica a dica, perceba, vamos trabalhar essa percepção. Então, seguindo aí, ó, para a questão da consciência fractal, vou ler com vocês. Família é uma oportunidade de partilha de aprendizados, uma pequena escala do que virá no futuro, quando estaremos lidando com um número cada vez maior de consciências. Temos família consanguínea, família de ideais, família de trabalho, família de amizades, tribos nas quais projetamos nossas afinidades e absorvemos as diferenças da sutil heterogeneidade da tribo. As famílias são formadas por elos mentais, ressonância de estados de espírito que confrontarão novamente momentos de aprendizados não absorvidos. Pertencimento a uma tribo é reflexo da busca do autoconhecimento. São palavras que eu escrevi que até eu tenho que reler de novo, porque, enfim, tem hora que sai e a gente tem que ler com calma. Mas vou ler aqui com vocês, ó. Nós temos diversas famílias, isso fica claro, né? Pela questão da afinidade, as famosas tribos aí, ó a imagem. Tem a tribo dos abutres do asfalto, os roqueiros aí, tem a tribo da galera da moto, tem a tribo da galera da trilha, tem a tribo da galera disso, daquilo outro, do videogame, do videogame X, Y. Tem infinitas tribos, que são aquelas afinidades, aquele compartilham ali o mesmo ideal, mesmo lazer, enfim, o que seja. Temos diversas tribos aí que são as nossas sociedades, como temos aí as tribos aí dentro da sociedade moderna, né, que são também tribos temporais, enfim. E por que viemos em famílias pequenas? Nós não temos condições ainda de lidar com conceitos maiores, lidar com todas as consciências do planeta ao mesmo tempo. Nós precisamos vir em núcleos pequenos para trabalhar elementos que ainda não conseguimos trabalhar. E vamos trabalhando dentro da nossa consciência aqueles elementos que com 3, 4, 5, 10, 20 pessoas já dá para trabalhar muito bem. Mais do que isso você já não consegue. E aí você vai trabalhando. E outra, as famílias são formadas por elos mentais. Sim. E ressonância de estados de espírito que confrontarão novamente momentos de aprendizado. Por que novamente? Porque vimos que a consciência ela passa por inúmeras existências, múltiplas vidas. Outra aula aí para vocês revisarem. E o que une as consciências? Caramba, será que fica um cara lá no céu? Não, Rodrigo agora vai para ali e tal. Talvez não seja, talvez possam existir. Eu acredito até que em um certo nível, para certas consciências, exista um planejamento da próxima experiência. Eu acredito que possa existir, sim, mas eu acho que não é para todo mundo e não é para todos os tipos de consciências. Eu acredito que muito já é um sistema automático do universo, por ressonância, ou seja, essa vibração da malha espaço-tempo que é você, tem um conjunto de energia, de vibração, que vai coexistir naquela realidade daquela vibração. Então, no momento que você sai desse ponto para outro de vibração, você vai coexistir com aqueles que estão mais próximos a mim. E aí você vai cair em uma família, vibrando próximo, e a natureza vai te colocar no caminho da evolução, como a gente vê nos animais, em tudo, né? E esse caminho da evolução é o quê? Enriquecimento. E a ressonância te leva porque está próximo, mas cercado ali de diferenças. E aí você vai trabalhando de novo, de novo, de novo. É o que chama de processo de reencarnatório, né? Mas enfim. E o que é a busca o que é o reflexo da busca do autoconhecimento? Nós sempre precisamos, como consciências, nos sentir fazer parte de uma tribo. Por quê? Porque isso, na verdade, você está tentando conhecer a si mesmo.
E no momento que você está ali na tribo, pô, velho, gosto dessa galera, gosto disso, porque eu gosto disso. Eu sou assim porque eu sou assim. Isso, na verdade, você está buscando o autoconhecimento, se conhecer. E isso é muito importante, né? Um bom velhinho aí já andou falando sobre isso, né? Conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque você vai conhecer o verdadeiro universo. E esse treinamento todo é para reingressar a uma família cósmica. Que no momento que estamos em famílias pequenas, com o nosso desenvolvimento do nosso estado de consciência, esse estado vibracional ele vai se expandir tanto, a nossa consciência vai se expandir tanto, que vamos lidar com consciências aí, ó, entidades da natureza, vamos conversar com elas, vamos conversar com o micro, vamos conversar com o macro, vamos conversar com seres multidimensionais, com seres extraterrestres, vamos interagir sem ser verbalizando, com o mental. Não preciso ir em outro planeta, daqui eu já estou falando com o extraterrestre lá na casa do chapéu, ó, e ele está conversando comigo, e eu estou enxergando o que está lá, sem meu olho eu ter que ir lá, ó que legal. Então existem infinitas possibilidades aí na frente, e a gente precisa, antes de imaginar os tipos de comunicações, né, e imaginar os tipos de consciências. Porque se eu não faço ideia de que possa existir uma consciência ali, eu não vou nem focar em tentar me comunicar ou aprender com aquele tipo de consciência, tá? E aí vamos ver que nós, como consciências aqui multidimensionais, estamos, gente, sempre cercados à interação multidimensional de outras consciências conosco aqui na superfície da Terra, que a gente chama de 3Dzão, é muito maior do que a gente imagina, tá? A nossa família é muito maior lá em cima, vamos chamar assim, né, do que no invisível, do que aqui. Por exemplo, eu posso dizer que o meu querido pai, que eu sinto muita saudade diária, eu posso dizer que meu pai hoje é um ultraterrestre. É até interessante, estranho falar isso, né? Meu pai hoje é um ultraterrestre. Mas ele está vivo. Ele só não está aqui nessa matéria, né? Então, já tive sonhos, assim, a comunicação é mais complicada, né? Por isso que a saudade é muito grande. Se eu pudesse, né, pegar um telefone aqui direto, estar falando com ele, amenizava, ou olhar aqui por um Skype da vida. E aí, meu pai, como é que tá aí? Você tá onde? Pô, uma cidade e tal. Tanto que no sonho ele falou que estava em uma cidade, deu um nome que eu não consegui memorizar, falou um pouco, enfim. Então ele está em um outro ambiente físico para ele lá, um outro mundo, mas é outra dimensão. Então meu pai hoje é um ultraterrestre, como minha avó também é ultraterrestre, como vocês têm parentes ultraterrestres, e a gente vai mudando a nomenclatura para desvincilar um pouco, né, de religiosidade. Que não necessariamente é uma questão religiosa que estamos falando aqui. Estamos falando da natureza. Tá? E aí algumas imagens que ilustram aí as consciências multidimensionais. Nós somos consciências fractais. Somos muito maiores do que nós somos o hoje. E falando em hoje, vamos jogar agora um gancho aqui para a próxima aula, que é o seguinte. Mas somos somente o agora? Se pergunte isso. Você, nesse agora, nesse instante, você é só isso aqui? Ou você seria algo mais além do tempo? Né? Então, uma reflexão complexa que a gente talvez vá trabalhar bastante na próxima aula, tá? Então, espero que vocês tenham entendido a ideia de pincelarmos aqui tipos de consciências para lidarmos depois com as possibilidades de coexistência com esses tipos de consciências, com comunicações com esses tipos de consciências, porque isso está enriquecendo o nosso processo evolutivo como consciências. Verdadeiras singularidades aí desse grande universo, tá bom? Então, gente, mais uma vez, como eu sempre falo aqui, a viagem do conhecimento continua. Muito obrigado aí pela paciência e pela motivação que vocês tanto passam. Não é fácil gravar essas aulas. Já temos, nesse momento que eu estou gravando essa aula, 5 anos de desenvolvimento desse curso. Estamos nos aproximando do final. Espero que vocês tenham gostado, que vocês participem aí no site. Deixe seu comentário lá no site. Ao pouco estamos mudando e melhorando a estrutura do site. Deixe seu comentário também lá no YouTube. Se gostou, dê um like. Mas se gostou, principalmente, compartilha para uma pessoa, para um amigo, para quem sabe trazer mais pessoas para essa iniciativa e interagirmos com mais tipos de consciências, com mais consciências que vão trazer maior conhecimento para aqui, tá? Então, muito obrigado. Então, como eu sempre desejo, fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem com quem vocês quiserem, mas fiquem em paz, tá? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, gente. Obrigado, hein? Tchau, tchau.